Olá, meu nome é Caio Nascimento, sou aluno do quarto semestre de Engenharia Civil na instituição Centro Universitário Brás Cubas. Junto com meus parceiros de grupo Karina Santos e Leonardo de Oliveira, vamos apresentar o tema sobre infraestrutura aeronáutica na matéria de oficina interdisciplinar. Este artigo, então, nos apresenta uma estrutura geral para formar uma infraestrutura de um aeródromo. E, por definição, aeródromo é espaço que possui relativamente uma estrutura e serve para pouso e decolagem de aeronaves, para o transporte de passageiros ou de carga. Nos últimos 10 anos, viajar de avião ficou mais acessível, e com o aumento da demanda, os aeroportos se modernizaram. A elaboração de uma infraestrutura é um processo complexo que abrange diversos aspectos da área da engenharia, como, por exemplo, a escolha do terreno, levando em conta as áreas vizinhas, dimensões e tipos de materiais, capacidade por metro quadrado de área construída, tipos de aeronave, número de classificação dos pavimentos, das pistas de decolagem e pouso, e fórmulas matemáticas para definir valores como tráfego de dimensionamento, capacidade de pavimentação e até mesmo para saber a quantidade de matéria-prima utilizada. E é indispensável assegurar-se mediante a segurança dos passageiros, tripulantes e funcionários, desde a construção dos pavimentos dos terminais. E uma pista de pouso e decolagem é uma área plana que pode ser feita de asfalto, concreto, terra, grama ou pedra. E agora o Leonardo vai dar continuidade na apresentação. Boa noite, meu nome é Leonardo. Dando continuidade aqui, vou falar um pouco sobre as pistas de pouso, sobre os materiais, o dimensionamento do pavimento. Então, sobre a pista de pouso e decolagem, pode ser feita em uma área plana, utilizando de materiais como asfalto, concreto, terra, grama, pedra. Tudo isso utilizado em conjunto. Outra coisa de extrema importância é considerar o padrão dos ventos da região. E aí vamos falar um pouco do dimensionamento, que será a parte mais importante. É uma parte que usa diversos recursos da nossa engenharia, certo? Primeiramente, é importante frisar que estamos em busca de uma pavimentação ideal de acordo com as condições do local escolhido. Levando em consideração também o peso máximo e frequência de movimentações das aeronaves e suas cargas também, e as condições climáticas do local. Tudo isso visando a espessura perfeita do pavimento que tenha durabilidade a longo prazo. Temos dois tipos de pavimentação, que seria o pavimento rígido, que é um pavimento mais simples, constituído por uma única camada de estrutura capaz de suportar as cargas, e o pavimento flexível, que é um pavimento constituído por diversas camadas responsáveis por distribuir gradualmente as cargas no pavimento. Temos também um pouco das características das pistas. As principais pistas de pouso e decolagem são compostas em conjunto com uma secundária, que obtém 95% da utilização mínima. Outro item de grande importância é a inclusão de um acostamento nas duas extremidades da pista. Por exemplo, temos três pistas de código D, E e F. Para a letra de código D e E, terá um acostamento quando a largura da pista é menor do que 60 metros. Isso de acordo com a ANAC. Após isso, será definida a largura de 60 metros para a letra de código D e 75 metros para F. Outro fator importante a citar é que as pistas principais devem cumprir alguns requisitos, mediante a ventos
e também abrangindo a elevação da pista, temperatura e umidade em conjunto às características da superfície. Tudo isso para a gente chegar numa manobra ideal para as aeronaves. E eu vou falar um pouco também sobre o exemplo, né? Vou citar dois exemplos de aeroportos que a gente tem, grandes aeroportos. Primeiro, o Internacional de Brasília, começando com as medidas estruturais dele. Lá tem 80 estruturas destinadas a estabelecimentos comerciais, que são distribuídas 10 para cada pier. Além dessas estruturas, à parte, temos características das pistas. Lá temos a pista 11L-29R, que possui 3.200 metros de comprimento e 45 metros de largura, uma da outra. Pista 11R-29L, 3.300 metros de comprimento e 45 metros de largura. E outro aeroporto interessante de citar é o Internacional de Atlanta, que as dimensões terminais são mais de 2,7 milhões de metros quadrados, isso a área total dele, e abrangindo terminais domésticos e internacionais, além dos pátios T, A, B, C, D e F. Bom, em comparação com aqui, a maior pista de lá possui 11.890 pés de comprimento e seu pavimento de 150 pés de largura. Agora a Karina vai explicar um pouco sobre as fórmulas para definir a pavimentação. Olá, dando continuidade à apresentação, aqui explicitarei algumas fórmulas matemáticas para chegarmos a uma resultante final sobre a espessura de pavimentos. Sendo isso, utilizaremos a seguinte fórmula, onde T é igual a raiz quadrada de ds sobre C1C menos ds sobre C2P, sendo que T refere-se à espessura, com o valor em centímetros, dsWL para uma carga de pressão, PS, ele é resultante a 1,25 PMA, CBR, ele vai sobre o subleito padrão de pistas aí de 3, 6, 10 e 15. C1 é o resultante de 0,5695 e C2 resultante de 32,035. Faz-se necessário também o uso da seguinte fórmula para pavimentos flexíveis, levando a subsequência para valores de C1 igual a 0,5695 e C2 igual a 33,035. Utilizaremos, então, a seguinte fórmula. A, R sobre P, que é igual a M sobre P. Ou também podemos utilizar a seguinte fórmula. 1 sobre C1C menos 1 sobre C2PR sobre 1 sobre C1C menos 1 sobre C2M. Apresentando aí também as espessuras requeridas e apresentando as áreas críticas e não críticas de acordo a cada camada da pavimentação. Aí a gente podemos especificar as áreas não críticas e as áreas críticas em polegadas e centímetros. Apresentando aqui as camadas, são superfícies betuminosas, camada de base, camada de subbase e drenagem transversal. Temos também a camada de subbase de cascalho, camada de base de betuminosa, camada de base agregados, camada de base de agregados esmagados, camada de base de solo de cimento e a última camada, que é a camada de base tratada com cimento. Para cada camada de pavimento, utilizaremos as espessuras em polegadas e em centímetros. Chegamos então à conclusão que o funcionamento de um aeroporto é muito mais complexo
do que o processo de decolagem e de pouso das aeronaves. Dimensionar um pavimento significa determinar a sua espessura total, bem como as espessuras de cada uma de suas camadas e especificar de quais materiais devem ser as mesmas constituídas. Faz-se necessário também levar-se em consideração o processo de inspeção de qualidade feito pela ANAC, que tem como fundamento averiguar o processo da fundação, pavimentação, comprimento e largura da pista e a infraestrutura até o ambiente interno do aeroporto e a sua localidade, incluindo o clima do local. A capacidade da pista de pouso de decolagem foi calculada em relação aos voos regulares, visto que, de fato, são a maioria dentro desses aeroportos. Queremos expressar aqui também gratidão ao nosso tutor Cláudio Trufa pelo suporte, apoio e colaboração, por todas as orientações para o nosso desenvolvimento neste projeto. Quero agradecer também profundamente aos meus colegas Caio e ao Léo, que formamos o grupo G7, que com todos os empecilhos nesse período de pandemia, nos mantivermos unidos para a elaboração deste projeto. Gratidão a vocês.